Bom dia, amigo. Aqui estamos nós, começando um novo dia, hoje, terça-feira, e quero começar as minhas palavras dirigindo-me aos que hoje completam mais um ano de existência. A vocês, nosso abraço carinhoso, nosso desejo de muitas felicidades, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, que o Senhor dirija os seus passos e conduza o seu caminhar. Que todos os seus relacionamentos sejam preenchidos com a graça de Deus. A todos os nossos amigos que nos assistem neste instante, o convite é que dediquemos os próximos momentos ao estudo da Palavra de Deus. Nossa expectativa é que esta reflexão matinal possa ajudá-lo em sua caminhada diária, possa conduzi-lo em suas ações, em suas decisões, em seu procedimento ao longo deste dia que tem pela frente. Por isso, a todos o convite. Vamos juntos à Palavra de Deus para verificar aquilo que Deus tem a nos falar neste instante. Vamos juntos à carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23, onde lemos o seguinte: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os mais atentos certamente já perceberam que foi esse o texto que lemos também ontem pela manhã. Começamos a mencionar ontem a devocional sugerida pelo pastor Alessio Costa, dentro do programa dos 100 dias que impactarão o Brasil, e ele faz referência a esse texto, que traz o fruto do Espírito. Eu queria prosseguir um pouco mais com você hoje, tratando de alguns outros detalhes, além daquilo que já referimos ontem pela manhã. Mencionamos ontem o contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. E aí passamos a nos deter especificamente naquilo que o apóstolo Paulo chama de fruto do Espírito, essas atitudes que refletem o agir do Espírito em nós. Eu quero lembrar hoje, então, que todos nós temos, a partir de nosso encontro com Cristo Jesus, a possibilidade e a alternativa de viver uma vida que ainda corresponda aos nossos impulsos, que Paulo chama de carnais, ou uma vida que reflita o agir e a atuação do Espírito Santo em nós. Há duas coisas que precisamos entender. A primeira delas é que isto parte de uma decisão inicial, de uma decisão primária. Quando vivemos no mundo, nós somos, de acordo com o próprio Senhor Jesus Cristo, escravos do pecado. Quando estamos condenados pelo pecado, nós somos servos do pecado. Nós não temos a alternativa de vencê-lo. No entanto, diz Jesus Cristo, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Primeiro passo, então, possivelmente dado pela maioria daqueles que nos assistem neste instante, mas talvez não por todos, é entregar a sua vida a Jesus e tê-lo como seu Salvador. De acordo com as Escrituras, Cristo nos liberta do fardo do pecado, Cristo nos traz o perdão dos nossos pecados, Cristo nos assegura a vida eterna. Mas não apenas isso, nós deixamos de ser escravos do pecado. Por isso ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Passamos a estar livres da escravidão do pecado. E agora, um segundo passo, uma segunda decisão. Esta não uma decisão pontual, mas uma decisão contínua. Não uma decisão única na vida, mas uma decisão permanente. Esta decisão corresponde a escolher se vamos viver de acordo com esta influência do Espírito de Deus em nós, ou se voltaremos à influência do pecado em nossas vidas. Perceba, a situação mudou, nós agora somos livres, não somos mais escravos do pecado a partir de Cristo Jesus. Nós temos agora a alternativa e a possibilidade de lutar contra o pecado. Aquilo que a Bíblia nos diz que pode ser chamado de resistir ao diabo, resistir à tentação. Para que possamos superar a tentação, nós precisamos então buscar no Espírito Santo de Deus a força, a sabedoria, o discernimento, a percepção e a coragem para decidir acertadamente, para escolher as coisas certas, para abraçar as coisas certas, para escolher o melhor caminho. É justamente quando fazemos esta escolha que o fruto do Espírito se manifesta em nós. Retornando ao texto que lemos, é aí que nós experimentamos uma vida que reflete amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ao mencionar esse fruto do Espírito, Paulo conclui dizendo, como lemos, contra estas coisas não há lei. A verdade é que se nós escolhemos sabiamente, se somos corretos em nosso proceder, se permitimos que o Espírito Santo conduza o nosso caminhar, nós estaremos cumprindo a lei. Nós estaremos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Perceba então que nós não somos obrigados a seguir um conjunto de normas e um conjunto de leis, mas à medida que nós agimos pelo Espírito Santo, automaticamente a lei é cumprida. Porque automaticamente as recomendações divinas para a nossa vida são consideradas e aplicadas. Automaticamente passamos a viver em conformidade com o projeto de Deus. Aquele projeto estabelecido por Deus desde a criação do homem. Aquele projeto estabelecido por Deus desde o início. Esse projeto se cumpre em nossa vida, esse projeto se verifica em nosso caminhar quando nos deixamos guiar pelo Espírito Santo. Eu teria então duas perguntas a lhe fazer nesta manhã. A primeira delas é se você já recebeu a Jesus Cristo no seu coração como seu Salvador. De acordo com a Bíblia, se isso não aconteceu, você permanece escravo do pecado, você permanece culpado e você permanece condenado, porque o salário do pecado é a morte. Se você aceita Cristo, você passa a ter o perdão dos seus pecados e recebe a vida eterna, porque o dom gratuito, o presente de Deus é a vida eterna. Lembre-se, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você não recebeu a Jesus ainda, faça-o neste momento. A segunda pergunta vai àqueles que já aceitaram a Cristo. Eu lhes perguntaria neste momento, você tem aproveitado a liderança, a força e a sabedoria do Espírito Santo para suas decisões diárias? Ou você tem algumas vezes se deixado influenciar ainda pela tendência pecaminosa? E aí lembre-se, você não tem mais condenação porque Cristo já o perdoou, mas você viverá as consequências dos seus erros, porque o que o homem semear, isto também ceifará. Aceite a direção do Espírito Santo em sua vida e reflita no seu agir o fruto do Espírito. Vamos orar. Pai querido, permite-nos agir em conformidade com o Teu Santo Espírito e a Tua vontade. Que o Espírito Santo haja em nós. Que as pessoas que nos assistem nesse instante deem esses dois passos. Um passo em direção a ter Cristo como Salvador. E se já o deram, que possam viver uma vida que seja vivida em conformidade com os Teus ensinamentos e com a Tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol, enchendo a terra de luz, despontando no horizonte. Lá vem o sol, quando vem a noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.